Lucas 6, 6. Quem encontrar e pudesse colocar de pé, assim faça. Podemos ler, sim ou não? Eita, só 2 acharam. Podemos ler, sim ou não? Ah, tá. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se ele e ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Ainda com a Bíblia na mão, vá até Levítico, volta lá no Antigo Testamento, vá até Levítico, capítulo 21, versículo 18. Levítico 21, 18, pega aí. Levítico 21, 18. Diz assim: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, o nosso coração está ansioso por aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós aqui. Nós precisamos desse alimento, para nós é tão especial, tão importante, Senhor. O que seria de nós se não fosse esse alimento que o Senhor tem nos proporcionado nesse lugar? Obrigado, Senhor, por não nos negar a Tua palavra. Obrigado por estar conosco nesse momento também. Obrigado por aceitar a adoração que lhe foi direcionada, as ofertas que os seus filhos lhe entregaram. E agora, Senhor, manter os céus abertos para falar conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Os nossos ouvidos estão preparados para lhe ouvir. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aí. O Evangelho segundo escreveu Lucas é interessante para a gente ler esse tipo de história. E por que que é? Porque Lucas era médico. Então o médico Lucas, ele vai colocar o seu olhar também naquilo que está sendo direcionado a escrever. E o doutor Lucas vai falar sobre um homem que tinha a mão, e ele é específico, a mão direita mirrada. Esse homem que está com a mão direita mirrada, ele não se permite ficar em casa, uma vez que aquele dia era um sábado, dia em que as pessoas estariam se reunindo dentro daquela sinagoga na qual ele entrou. Mesmo tendo esse problema que poderia deixá-lo numa condição bem desfavorável, ele não se permite vencer pelo problema que tem. Ele não abaixa a cabeça porque tem uma dificuldade. Ele não vai se sentir inferior a ponto de não querer estar no lugar onde outras pessoas estarão presentes. O culto na sinagoga era para no máximo 100 pessoas. E nesse sábado, lá está esse homem entrando na sinagoga. Você não vai ver esse homem aqui até então entrando, por exemplo, no templo. E por que que ele não vai ao templo, mas está dentro de uma sinagoga?
Porque alguém que tinha algum tipo de deficiência, defeito, como o texto levítico vai dizer, não poderia estar dentro do templo. No templo ele não poderia entrar, mas na sinagoga é permitido a tais pessoas entrarem. Não podem entrar muitos assim. Existiam 6 lugares para pessoas que tinham esse tipo de situação. Se tivesse um coxo, um cego, um manco, um paralítico, alguém com um membro aqui atrofiado, para essas pessoas existiam 6 lugares dentro de cada sinagoga. E essa questão de cultuar ao Senhor dentro da sinagoga não começa em Jerusalém. Começou quando o povo de Deus ainda estava cativo dentro de Babilônia. E esse povo, desejando congregar, desejando cultuar a Deus, mesmo estando dentro de Babilônia, vai pedir liberação para que isso acontecesse. Então, dentro ainda de Babilônia, começa a serem levantadas as sinagogas, que era para cultuar ao Senhor, mas uma quantidade menor de pessoas. Quando esse povo foi liberto do cativeiro de Babilônia, eles levam para a terra deles essa cultura, a cultura de cultuar a Deus também dentro das sinagogas e não só no templo. Até porque quando eles saem de Babilônia para voltar para Jerusalém, Jerusalém estava destruída e a casa do Senhor, o templo, estava em ruínas. Foi naquela época que Deus levantou Ageu, porque o povo começou a reconstrução do templo, mas logo em seguida parou. Eles param a reconstrução do templo, porque eles não estão sentindo tanta necessidade mais de erguer o templo, uma vez que eles já acostumaram a cultuar a Deus dentro de sinagogas lá dentro de Babilônia. Então cada um foi cuidar da sua própria vida, porque apareceram algumas dificuldades para reerguer o templo, e eles simplesmente abandonaram a obra. Deus levanta Ageu e vai dizer para eles: olha, suba o monte, cortem madeira, edifiquem a minha casa e dela me agradarei. Eles começam então, voltam à obra de reconstrução do templo. Mas o templo que eles estão erguendo agora é infinitamente menor do que o templo que eles conheceram antes, que era o templo erguido por Salomão. O templo erguido por Salomão era grandioso, chamava atenção. Só que o templo agora que eles estão erguendo não pode, aos olhos humanos, ser comparado ao templo de Salomão. Isso faz com que muitos comecem a desanimar. É nessa hora que Deus mais uma vez vai usar a boca do profeta Ageu e vai dizer: vocês estão olhando para essa casa, estão se lembrando da anterior, estão desprezando essa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então eles terminam a obra do templo, e é Deus também que vai dizer para eles, através de Ageu: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eles retomam a obra, reconstroem o templo está erguido. Chega no Novo Testamento, a gente vê que um homem chamado Herodes trabalha também na reconstrução de templo. A gente conhece também, ou já ouviu falar do templo erguido por Herodes. E que templo foi esse erguido por Herodes? Na verdade foi uma grande reforma que Herodes fez no templo que já existia. Porque Herodes começou a perceber que os judeus olhavam para aquele templo e continuavam a desprezar aquele templo, porque o templo era menor do que aquilo que eles ouviram que era o templo de Salomão. Herodes então, querendo ganhar o coração dos judeus para continuar a massacrá-los e soprar sobre eles, continuar cobrando altíssimos impostos deles, mas ainda assim dando um agradozinho a eles, Herodes reconstrói esse templo, ou reforma esse templo e deixa o templo grandioso novamente. Só que muitos ainda adoravam ao Senhor dentro das sinagogas.
Você lembra de Atos 3? Atos 3, Pedro com João estão indo ao templo, na hora nona, que é a hora da oração. E todos os dias alguém trazia um homem coxo. Desde o ventre da sua mãe era coxo. Só que colocavam esse homem na escadaria do templo, do lado de fora. Por quê? Porque dentro do templo, pessoas com esse tipo de problema não podiam entrar. Eles olhavam para isso e na cabeça deles a pessoa tinha defeito. E eles falavam assim: se tem defeito nas pernas, não entra. Se tem defeito nas mãos, não entra. Se tem defeito na visão, não pode entrar. Então eles eram colocados do lado de fora. Mas esse homem aqui, naquele sábado, ele decide cultuar ao Senhor. Eu vou dizer de novo, esse homem aqui, em um sábado, decide cultuar ao Senhor. Agora pega a visão, como diz meu irmão Luciano. Ele não pode ir no templo, mas na sinagoga ele pode ir. Só que para cultuar na sinagoga, tinha que fazer uma espécie de inscrição antes. Por quê? Dada a condição dele. Ele tem uma deficiência. E só tem 6 lugares para pessoas que têm deficiência na sinagoga. Então ele tinha que fazer uma inscrição antes do culto da sinagoga começar, para que ele pudesse garantir uma das 6 vagas que ele tinha direito de entrar. Só cabiam 6. Repita comigo: só cabiam 6. Irmão, se Deus for abençoar 6 aqui, eu quero ser o primeiro. Tem mais algum que quer? Ele sai de casa e ele vai fazer a inscrição. Eu fico imaginando ele comentando com as pessoas que naquele dia ele quer ir para a casa do Senhor, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, uma vez que é sábado. Sábado na sinagoga era dia de ouvir a palavra e de adorar ao Senhor. Você imagina agora esse homem saindo de casa e comentando com algumas pessoas: eu vou à casa do Senhor. No templo? Não, no templo eu não posso, mas na sinagoga vão me deixar entrar. Eu vou na casa do Senhor, porque hoje eu quero adorar ao Senhor. Você imagina as pessoas olhando para ele e dizendo assim: mas você tem consciência que para estar na sinagoga existem algumas regras? Primeira regra: só tem 6 lugares. Eu fico imaginando alguém dizendo para ele: mas só tem 6 lugares. E uma das regras que também existia é o seguinte: pessoas como você só podem se assentar nas últimas cadeiras. As primeiras cadeiras não podem ser ocupadas por você. Uma das regras é que você vai ter que se sentar no final. Alguém tentando desanimar e dizendo para ele: você vai, mas você vai sentar na última cadeira. E aí ele levantando a voz e dizendo: não tem problema, eu vou. Uma outra regra que também alguém faz com que ele entenda. Tem outra regra, e ele perguntando qual: você não vai poder chegar depois. Ou melhor, você não vai poder chegar primeiro. Você só vai poder entrar depois que todo mundo entrar, para ninguém te cumprimentar. Você tem que ser o último a entrar e o primeiro a sair, para não cumprimentar ninguém, para não ser abraçado por ninguém. O último a chegar e o primeiro a sair. Se ele tem que ser o último a chegar e o primeiro a sair, então ele é quem vai ficar menos tempo lá dentro. Mas imagina ele agora levantando a voz e dizendo: não importa se eu vou ter menos tempo do que os demais, o tempo que eu tiver, eu quero adorar ao Senhor. Não importa se eu vou sentar no último lugar, não importa se ninguém vai me ver, não importa se não vão falar comigo, não importa se não vão me notar, eu quero falar com o Senhor. Imagina alguém dizendo para ele uma outra regra: Rayana, pergunta para mim, qual? Você não pode ficar de pé no culto.
Pessoas como você não podem se levantar no culto. Chegou, fica sentado até sair. Só levanta para ir embora. Imagina ele dizendo: eu não vou ficar em pé. Não importa se eu vou ter que adorar sentado. Não me importa se eu não vou poder me colocar de pé como os outros estão de pé. Os outros podem estar de pé, mas eu prefiro estar sentado adorando do que de pé murmurando. Eu vou adorar. Imagina alguém dizendo para ele: mas ainda tem mais uma regra, a última que eu vou te dizer. Qual? Você não pode ir na direção do altar. Está escrito em Levítico que você não pode ir na direção do altar. Imagina ele levantando a voz e dizendo: mas eu vou. Ainda que eu não possa me colocar de pé, ainda que eu tenha menos tempo do que os demais, ainda que eu não possa abraçar nem ser abraçado, ainda que eu não possa ir na direção do altar, mas eu vou erguer a minha voz, e onde eu estiver, eu levanto um altar de adoração para Ele. Eu vou adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver quem veio adorar. Cadê? Deixa eu ver o barulho de quem veio adorar ao Senhor. Deixa eu ver o glória a Deus de quem veio ouvir a palavra do Senhor. Faz barulho. Você não veio me ver. Você não veio para ser visto. Você não veio para chamar a atenção de homens. Você não veio para aparecer, não. Você veio para adorar a Ele, para exaltar a Ele, para bendizer o nome dEle. Oh, meu Deus do céu, é dia de adorar ao Senhor. Imagina, pastor Vitor, alguém olhando para ele dizendo: olha quem é você, para que você vai? Você tem defeito, você vai para quê? Você tem problemas, você vai para quê? Ele sabia quem Deus era. E sabendo quem Deus é, ele sabia de uma outra coisa. Pergunta o quê? Deus não me rejeita porque eu tenho problema. Deus não me rejeita porque eu tenho defeito. Deus não me rejeita porque alguém me rejeitou. Deus não me despreza porque alguém me desprezou. Deus não me jogou fora quando alguém me jogou fora. Quando eu tinha a mão normal, queriam estar perto de mim. Hoje que a minha mão está mirrada, me desprezam, me jogam fora. Dizem que eu não posso me levantar. Dizem que eu não posso abraçar nem ser abraçado. Mas o meu Deus não é assim. O meu Deus vai me levantar, vai me abraçar, vai aceitar a minha adoração. O meu Deus vai me ouvir. Como é que o senhor afirma que esse homem conhecia Deus? Bom, os historiadores dizem que esse homem aqui era sacerdote. Era um sacerdote que trabalhou na reconstrução do templo. Porque quando foi reconstruído o templo, só quem podia mexer na parte do santo lugar eram sacerdotes. Então eram sacerdotes que tinham alguma habilidade para ser pedreiro, porque só sacerdote podia ter acesso ao santo lugar. Então os historiadores acreditam que esse homem era um sacerdote que ficou a serviço do templo naquela época da reforma que Herodes promoveu. E que uma das pedras na hora da reconstrução caiu sobre a mão dele e quebrou os ossos de sua mão, afetando os nervos. Isso explica essa mão atrofiada. Porque se você quebra a mão e ela fica imobilizada por muito tempo, realmente ela atrofia. Eu quebrei um dedo em 2015. Fiquei um tempo, passei por uma cirurgia e fiquei com a minha mão engessada. A minha mão na época atrofiou. Precisei fazer muitas sessões de fisioterapia para conseguir ter os movimentos de volta. E até hoje ainda sinto do dedo. Então esse homem, os historiadores acreditam que foi o que aconteceu com ele. Então peraí. Então se tudo indica que ele era um sacerdote, aí isso aqui tem um peso maior ainda. Pergunta para mim por quê? Porque se ele era sacerdote, pastor Vitor, quando ele estava bem, todo mundo ia até ele. Agora que ele está mal, está todo mundo virando as costas para ele.
Se ele era sacerdote, procuravam ele, quem sabe batiam na porta da casa dele, para quê? Para pedir oração, para pedir um conselho, para pedir uma ajuda. Quem sabe, quando ele estava bem, todo mundo queria ser visto com ele, queria andar com ele, queria estar perto dele, mas só foi ele ficar mal, para alguém dizer para ele, não pode mais entrar no templo, não pode abraçar, não pode levantar, não pode cultuar. É impressionante, o que é isso? É a vida. Enquanto você está de pé, as pessoas te aplaudem. Basta você passar por algum problema, as mesmas mãos que te aplaudiram vão apontar o dedo para você. O que é o ser humano? Como é difícil guardar o coração diante de situações assim. Ser atacado por um dia por quem você um dia ajudou. Ser cuspido por pessoas que um dia abriram a boca para te pedir oração. Ser acusado, quem sabe, ter dedo apontado por pessoas que um dia te abraçaram e te chamaram de amigo. Por quê? Porque você tinha um bom emprego. Porque na sua casa tinha piscina e você chamava todo mundo para lá. Porque o seu carro era bom e queriam pegar emprestado contigo. Porque você estava de pé, financeiramente estava bem, e de vez em quando aparecia um primo para te pedir um dinheirinho emprestado. Nessa hora todo mundo te aplaude, todo mundo quer ser teu amigo, todo mundo quer te dar tapinha nas costas e dizer, tamo junto. Passa por luta para tu ver, enfrenta dificuldade para ver. No primeiro momento vão ficar do seu lado e dizer, estou contigo. Passado alguns dias não vão mais te visitar e vão dizer porque a correria está muito grande. Depois de um tempo vão nem mais lembrar de você. E se você ligar, vai dizer assim no telefone do outro lado, ó, este telefone está impossibilitado de receber esse tipo de chamado. Que é isso? Porque as coisas vão mudando. No primeiro momento falam para você, ó, não, fica tranquilo, porque nós estamos juntos. Mas a partir do momento em que percebe que você está tendo uma dificuldade maior para se colocar de pé, vão se afastando aos poucos. Mas olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, Deus está vendo. E vai virar esse jogo. Deus vai mudar essa história. Essa roda da vida vai movimentar. Eu vou cultuar, mas você não pode. No templo eu não sou mais aceito, mas na sinagoga a porta vai abrir para mim. Você não pode entrar no templo, eu não posso entrar no templo, mas na presença dele eu vou entrar. Jesus chega para o culto. Olha quem chegou no dia. Não tinha cartaz, não tinha Instagram, não tinha banner em nenhum lugar, mas naquele dia o pregador era Jesus de Nazaré. Imagina. O camarada decide para o culto, quem prega hoje é Jesus. Que Jesus? Jesus de Nazaré. Imagina uma turminha dentro da sinagoga. Mas acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E alguém fica dizendo assim, ó, fica quieto, deixa ele abrir a boca e você vai ver o que vai sair. Jesus começa a pregar dentro da sinagoga. E o homem foi o último a chegar. Depois que todo mundo chegou e ocupou os lugares, aí se abre a possibilidade dele entrar. Ele entra, não fica em pé, vai lá em uma das 6 cadeiras e fica sentadinho. E onde estava essa cadeira? Encostada na parede, a última fila. Lá está ele sentadinho e de repente, quem pega a oportunidade lá na frente? Jesus de Nazaré. Imagina Jesus pregando. Porque uma coisa sou eu pregando, pastor Vitor pregando, pastor Damiano, missionária Fabiana. Quando a gente prega, como eu estou pregando aqui agora, a gente já diz assim, ó, e Jesus disse, e Deus disse, e Jesus disse, e Jesus falou, e Jesus fez. Mas com Jesus pregando é diferente. Quando eu estou pregando, eu digo assim, ó, e Jesus disse. Mas Jesus pregando, ele abriu a boca e disse assim, ó, eu vos digo.
é diferente. Eu vos digo. Ai, meu Deus do céu. E Jesus está pregando dentro da sinagoga, e as pessoas ficando maravilhadas com o que Jesus está pregando. Quem sabe esse homem sentadinho lá na última cadeira, a lágrima escorrendo, e ele já pensando assim: meu Deus, esse culto é para mim hoje, essa palavra é para mim, ainda bem que eu vim, esse negócio é comigo. E de repente Jesus para. De repente, no meio da pregação, Jesus parou de pregar. Como assim parou? Olha a Bíblia. Jesus está pregando, de repente Jesus interrompe a mensagem. Jesus parou de pregar. E quando Jesus interrompe a mensagem, é porque alguma coisa ele vai fazer. Eu vou dizer de novo: quando Jesus interrompe a mensagem, é porque alguma coisa ele vai fazer. Quando Jesus interrompe a mensagem, é porque ele vai tocar em alguém de forma diferente. Quando Jesus interrompe a mensagem, é porque alguém vai receber uma cura, alguém vai receber um milagre. Quando Jesus interrompe a mensagem, é porque ele quer fazer algo diferente no meio do culto. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver quem veio para o culto, quem veio adorar, quem veio adorar. Quando Jesus interrompe a mensagem, é porque alguma coisa nova vai acontecer. Só tem isso aí. É só essa glória que tem. Adora ele. Ele vai tocar. Adora para ele tocar, adora para ele curar, adora para ele libertar. Eu interrompi a mensagem para quê? Para Jesus fazer o que quer fazer. Eu parei a mensagem para ele tocar onde quer tocar, para ele levantar quem ele quiser levantar. Parei. Ele interrompeu a mensagem, parou de pregar, e de repente ele abre a boca e diz assim: você. Irmão, a mensagem eu creio que estava boa. Era Jesus que estava pregando. Impossível essa mensagem estar ruim. Imagina comigo. É aquela mensagem que está entrando, rasgando no coração das pessoas. As pessoas já estão chorando. As pessoas já estão querendo pular da cadeira. Está Jesus pregando. Aí de repente Jesus para e diz: você. Eu fico imaginando a turma que está na frente. Sou eu? Não. Quem está no meio? Sou eu? Não. Sou eu? Não. Imagina o doutor lá dentro. Sou eu? Não. Imagina um empresário forte naquele culto. Sou eu? Não. Imagina um religiosão, santarrão naquele culto. Deve ser comigo. Sou eu? Não é contigo não. É com quem? É aquele que está lá atrás, na última cadeira. É com o rejeitado que eu estou falando. É com o humilhado. É com o desprezado. É com aquele que tem defeito. Eu estou falando é com aquele que tem defeito. Eu estou falando é com aquele que tem problema. Eu estou falando é com aquele que está com luta. Você. Todo mundo olha para trás agora e só tem ele. Aí ele fala assim: você, levanta-te. Mas aí complicou, porque uma das regras é: não pode levantar. Eu vou falar. Uma das regras é: não pode. Mas Jesus falou: levanta. E se Jesus mandou você levantar, quem é o homem para tentar te derrubar? Se Jesus disse que é para você levantar, o que é a vida para tentar prender você no chão? Se foi Jesus que disse que você pode levantar, quem é o câncer para tentar te derrubar? Se foi Jesus que disse: se coloca de pé, o que é a religião para tentar te prender no chão? Se Jesus falou: eu quero você de pé, o vício não te impede de levantar, a dor não impede de levantar, a dificuldade não impede de levantar. Quem mandou levantar foi? Quem mandou levantar?
Ele levanta na hora. Está todo mundo dizendo, não pode levantar, ou seja, ninguém quer que ele levante. Complicado. Porque em um lugar que tem 100 pessoas, ninguém quer que ele levante. Quem sabe numa rua que tem 50 pessoas, ninguém quer que você levante. Num local de trabalho que tem 30 pessoas, ninguém quer que você se coloque de pé. Ninguém quer que você se levante. Quem sabe numa família que tem uns 100 fofoqueiros, ninguém quer que você levante. Você já reparou que as pessoas não querem ver você de pé? Por quê? Porque elas vão entender que até hoje elas não levantaram. Quando você se levanta, evidencia ainda mais quem nunca se levantou. Quando você se coloca de pé, mesmo com esse monte de problema que tu tem aí, é como se fosse um tapa sem mão naqueles que têm menos problemas que você, mas vive no canto reclamando da vida. Estou entendendo não? Tem gente que não tem a luta que você tem e está prostrado dizendo, não consigo me reerguer, tô mal. Não tem a metade dos problemas que você tem. É o que Jesus faz? Para falar com aquela pessoa, olha para você que tem mais problema do que ela e diz assim, ó, eu quero você de pé. Mas não pode levantar. Enquanto eu acreditar no que os homens me dizem, eu não me levanto. Enquanto eu acreditar no que parente fala para mim, eu não me ergo, não me levanto. Mas quando eu paro para ouvir a voz dele, posso estar doente, posso ter problema, posso ter defeito, mas quando a voz dele vem na minha direção, o problema se torna pequeno, o defeito não me impede, a crise não me impede. Quando é a voz dele que manda me levantar, tudo aquilo que me aprisionava vai ter que cair, porque eu vou me colocar de pé. Mas aí a gente tem que entender como está escrito. Jesus olhou para ele, pastor Vitor, e disse, levanta-te. Mas sabe o que acontece com muita gente, pastor Vitor? Pergunta o quê? Faz isso aqui, ó. Jesus falou, levanta-te. Aí a pessoa levanta e senta de novo. Já levantou, não levantou? Aí tem gente que levanta e senta de novo. Mas olha o que o texto vai dizer. E levantou-se ele e ficou de pé. Ué, está sendo redundante? Não, está falando de duas coisas diferentes. Não está falando da mesma coisa. Levantou-se ele e ficou de pé. Ele não só ficou de pé, ele permaneceu de pé. Você está entendendo? E por que ele permaneceu de pé? Está todo mundo olhando para ele dizendo, não pode levantar, não pode fazer isso, eu não aceito ele de pé, eu não aceito essa pessoa de pé. Mas ele permanece de pé. Por quê? Porque se Jesus mandou me levantar, eu fico de pé, e se não gostar vai passar mal, mas eu permaneço de pé. Quem não gostar que sente, eu me levanto e fico. Quem não gostar que saia, eu me ergo e permaneço de pé. Então Jesus começa a quebrar protocolo. Por quê? Porque não podia levantar. Aí Jesus diz para ele, levanta. Não podia ir para o meio. Olha o que Jesus diz. Levanta e vem para o... Está de brincadeira. Ele levanta, fica de pé e vai para o meio, porque na sinagoga o púlpito fica no centro, 6 degraus em cima, uma plataforma onde está o púlpito, é o altar da sinagoga, só que fica no centro. Então quando Jesus diz levanta, ele levanta e fica de pé. Aí Jesus diz, vem para o meio. Ele sai atravessando aquela fila de gente, passando pelas filas de pessoas que se sentiam mais importantes do que ele, melhores do que ele, mais poderosas do que ele, mais certinhas do que ele. E quem é que está passando? Está passando alguém que tem defeito, dá licença. Está chegando alguém que tem defeito. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que tem certeza. Eu estou aqui, mas não é mérito meu. Eu tenho defeito, mas eu estou aqui. Eu tenho problema, mas eu estou aqui. Eu tenho dificuldade, mas eu vim. Vem para o meio, Jesus chamou. E não é que o cidadão
foi. Aí olha o que Jesus vai dizer. Aí é demais. Estenda a sua mão. Espera aí. Ele não podia sentar nas primeiras cadeiras, só nas últimas. Jesus tira ele das últimas e faz ele chegar na frente. Ele não podia ficar em pé, Jesus mandou ele levantar. Ele não podia ir na direção do altar, Jesus chamou ele na direção do altar. E tem outra coisa, ele não podia levantar a mão. Ele não podia levantar a mão. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, estenda a tua mão. E a mão mirrada era a direita. Eu fico imaginando Jesus falando para ele, estenda a tua mão. E ele fazendo isso aqui, ó. Por quê? Que a gente tem medo que as pessoas vejam o nosso problema. A gente tem a mania de querer esconder. Mas quando Jesus olha para ele e diz, estenda a tua mão, não é para estender a que está boa. Posso terminar? Quando Jesus diz, estenda a tua mão, não é para estender a que está boa. Pergunta para mim, Mônica, por quê? Porque Jesus não está procurando o que está certo. Jesus está procurando o que tem defeito para consertar. Jesus está procurando o que tem defeito para consertar. Ai meu Deus do céu. Então para de chegar na casa do Senhor querendo dizer, não, porque eu sou, porque eu faço, porque eu sei que eu aconteço. Aí entra e sai do mesmo jeito. Mas se chegar aqui dizendo, Senhor, sou miserável, sou pecador, estou quebrado, está difícil para mim. Jesus está querendo te pegar hoje. Jesus não está querendo pegar o que é certo. Jesus está querendo pegar o que tem defeito para consertar. Os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos sou eu. Quem precisa de Jesus sou eu. Porque cheio de defeito, eu preciso dele. Cheio de defeito, mas ele disse, levanta nessa noite. Cheio de defeito, mas ele disse, vem para o meio nessa noite. Cheio de defeito, mas ele disse, estenda a tua mão nessa noite. Ai meu Deus do céu, você não é santo, você tem defeito, você tem luta, você tem dificuldade, mas olha o que Jesus está dizendo para você. Eu quero você de pé, do meu lado, e com a tua mão estendida nessa noite. Eu termino. Por quê? Porque olha o que aconteceu na sinagoga. Olha o problema. A Bíblia diz que a turma ficou furiosa. A turma, a maioria, ficou furiosa. Sabe aquela hora que você não sabe se o demônio entrou na pessoa, se foi a pessoa que entrou no demônio? Mais ou menos isso. Ficou furioso. A coisa está feia. Porque tem uma turma aí que o demônio passa longe. Passa longe porque tem medo. Mas não é por causa da unção que está na vida dele, não. É porque a briga vai ser boa, dá trabalho. Tem gente aqui que eu vou dizer uma coisa. Tem gente aqui que Satanás não quer que saia da igreja. Satanás quer que se converta de verdade. Que é isso, apóstolo? Heresia é essa? É sério. Porque se for para o inferno, vai querer tomar o trono do capeta, de tão complicado que é. Tem gente que, vamos ser sinceros, irmão. Tem gente que parece que está endemoniado 24 horas por dia. E a turma na sinagoga naquele dia, de acordo com o texto, o pessoal ficou furioso. Está furioso, mas quem mandou levantar foi Jesus. Está furioso, mas quem manteve de pé foi Jesus. Está furioso, mas quem chamou para o meio foi Jesus. Está furioso, mas quem mandou estender a mão foi Jesus. Está furioso, mas quem curou foi Jesus. Quem transformou foi Jesus. Então ou se converte ou vai morrer furioso, porque eu vou viver tudo que Jesus está chamando para viver. Quem mais vai viver, sai dessa cadeira e vem adorar a Ele, vem. Aleluia! Levantou-se e ficou de pé. Por quê? Ninguém vai conseguir derrubar quem ouviu a voz de Jesus dizendo que era para levantar. Quem te levantou foi Ele. Quem está te guardando é Ele. Quem está te fortalecendo é Ele. Quem está cuidando de você é Ele. Agora entenda uma coisa aqui, meu irmão. Posso falar? Posso falar? Sim ou não?
se esse homem era mesmo um sacerdote que teve a mão acometida por um acidente. E eu acredito que de fato era. A Bíblia diz que quando ele estendeu a mão dele foi restituída e ficou sã como a outra. Diferente de mim, por exemplo, né, que eu tenho esse dedo aqui todo porque quebrou, aqui está tudo normal. A mão dele aqui ficou sã, igual a outra. Então vamos lá, se ele realmente era um sacerdote, pastor Vitor. O dia que a mão dele ficou atrofiada, disseram assim para ele, ó, nunca mais vai entrar no templo, nunca mais vai fazer a obra, nunca mais vai servir, nunca mais vai andar de cabeça erguida. Ao que Jesus está fazendo com ele? Jesus está dizendo o seguinte para ele quando cura ele, ó, vai fazer o que disseram que você nunca mais faria. Vai viver o que disseram que você nunca mais viveria. Vai ser feliz onde disseram que você nunca mais seria. Vai dar certo onde disseram que você deu errado. Deus vai fazer você dar certo. Você vai ser feliz onde disseram que você não seria mais feliz. Você vai ter resultado novo.